Então, continuando nosso estudo no livro de Atos, semana passada nós paramos no versículo 44 do capítulo 7 de Atos, né? Só recordando rapidamente aqui para não ficarmos suspensos ali na sequência, né? Então, o capítulo 6 ao capítulo 8 narram aquele momento do martírio de Estevão. Estevão foi apedrejado, né? Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. E nós vimos, né, nós temos como título desse trecho do livro de Atos, uma vida que vale a pena. E uma vida que vale a pena, nós vimos, é uma vida para a glória de Deus. E Estevão viveu para a glória de Deus, e ele glorificou a Deus. Nós vimos do versículo 8 ao versículo 15 do capítulo 6, que ele glorificou a Deus com a sua postura diante dos seus acusadores, diante dos seus algozes. Estevão tinha o seu rosto como o rosto de um anjo, o que reflete a comunhão dele com Deus, né? Refletia a comunhão dele com Deus. Também nós vimos que Estevão glorificou a Deus com seu conhecimento, e esse é a maior parte aqui desse trecho, né, do livro, desse trecho, a maior parte está aqui, do versículo 1 ao versículo 53 do capítulo 7. E ele glorificou a Deus com seu conhecimento. Vimos que os seus acusadores o acusaram de blasfemar contra a lei, né, na pessoa de Moisés, contra Deus e contra o culto do Senhor na figura do templo, né? Eles acusaram Estevão de blasfemar contra o templo, contra a lei, ou contra Moisés e contra Deus. E então ele estruturou a sua resposta com base nessa acusação. Primeiro ele mostrou que Deus é o Deus que se revelou, do versículo 1 ao versículo 40. E como foi que Deus se revelou? Aí ele esmiuça, ele fala que primeiramente Deus se revelou a Abraão, depois Deus se revelou aos patriarcas, depois Deus se revelou a Moisés. Ele foi estruturando todo o seu pensamento até chegar nesse ponto para mostrar que a lei de Moisés, que Deus deu através de Moisés, era a mesma que ele estava ensinando. Ele não estava blasfemando da lei do Senhor, pelo contrário, ele estava ensinando a lei, ele estava pregando conforme a lei. Mas o objetivo dele foi mostrar que quando Moisés esteve, né, com o povo, quando Deus deu a lei através de Moisés, houve uma profecia que Moisés fez dizendo que haveria de vir um profeta semelhante a ele, a quem o povo deveria ouvir. Obviamente Moisés estava falando do Messias. E então toda a resposta de Estevão até chegar nesse ponto, né, falando de Moisés, ele foi para mostrar que esse grande profeta a quem Moisés de quem Moisés disse que viria após ele, era o Senhor Jesus, e era o Senhor Jesus que ele estava pregando, né? E assim nós vemos que é muito importante, quando formos argumentar ou formos responder à acusação, ou ao argumentarmos com as pessoas sobre o Evangelho, é muito importante a gente mostrar qual é a base do nosso argumento, né? E qual o objetivo do nosso argumento, né? Enquanto eles estavam atacando Estevão e falando mentiras, né, colocaram falsas testemunhas contra Estevão foi pautando a sua resposta na palavra de Deus, bem estruturado no seu pensamento, e eles não tiveram outra ação senão, como nós veremos, matar Estevão. Eles não tiveram outra coisa senão calar de vez a voz de Estevão. Mas eles calaram a voz de Estevão, mas não calaram o seu testemunho, né? O sangue dos mártires foi a semente da igreja. E nós podemos ver que isso foi verdade na vida de Estevão. Nós veremos que ali na morte de Estevão, Deus já estava preparando outra pessoa. Nós veremos hoje, aqui no estudo. Então, no versículo 44, né, quando nós chegamos ali no capítulo 40, no versículo 41 a 43, nós vimos que Deus também foi o Deus que se afastou do povo. Foi o Deus que se revelou a Abraão, aos patriarcas, a Moisés,
mas é também o Deus que se afastou depois do seu povo. Por quê? Porque o seu povo caiu em idolatria, né? E ali então Estevão disse que Deus se afastou, versículo 42, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, à sua idolatria. E vimos semana passada que Deus muitas vezes Ele entrega os homens para viverem na sua própria vontade, viverem desenfreadamente nos seus pecados. Uma das formas que Deus tem de punir o homem neste mundo é justamente não impedindo-o de pecar, é deixando o homem se afundar no pecado. Nós vemos isso claramente no livro de Romanos, no capítulo 1, quando fala que Deus os entregou a si mesmos. Isso é muito, muito triste. O autor aos Hebreus vai dizer que os filhos de Deus são disciplinados por Ele. Ele disciplina aos filhos a quem ama, né? Mas quem não é filho, quem é bastardo, Deus simplesmente abandona no pecado. Coisa terrível de se pensar, mas é isso que acontece. E foi isso que Deus fez com o seu povo. Deus entregou, permitiu, veja bem, Israel era o povo de Deus. Deus permitiu que o povo continuasse no pecado. E muitos naquele dia morreram no seu pecado, né? Então, quando você estiver sendo disciplinado por Deus, lembre-se que você está recebendo uma demonstração clara da misericórdia e do amor de Deus na sua vida e de que você é um filho de Deus. Quem não é filho, ele não disciplina, né? Rogério, se você quiser colocar no mínimo, né, a velocidade do ventilador é melhor. O barulho é bem barulhento esse ventilador, né? Coloque no mínimo, por favor, irmão. Então agora, a partir do versículo 44, Estevão nos mostra, ele passa agora a rebater a acusação de que ele blasfemara contra o templo do Senhor, ou seja, contra o culto a Deus. E ele então passa a mostrar que Deus é o Deus que habitou com o seu povo. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu não falei contra o templo, muito pelo contrário, o templo do Senhor no Antigo Testamento teve o seu papel, teve a sua importância, apontando para o dia em que o Filho de Deus haveria de habitar em nós, né? Isso é muito maravilhoso. Vejamos aqui o texto. Então, novamente, voltando aos primórdios da história de Israel, Estevão lembrou-lhes sobre o tabernáculo, que era o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Ele diz assim, o tabernáculo do testemunho, versículo 44, o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas estas coisas? Então, nesses versículos, Estevão descreveu os dois momentos da habitação de Deus com o seu povo. Primeiro ele fala do tabernáculo nos dias de Moisés e Josué, até aos dias de Davi. E depois o templo de Salomão, construído por Salomão. Com o passar do tempo e o povo devidamente instalado na terra prometida, restava construir um templo definitivo para Deus e para a sua arca, para que a sua arca fosse devidamente guardada. Então nós vemos aquele momento em que Davi, olhando para o seu palácio, olhando para as suas construções, ele olha do lado do seu palácio a tenda da congregação. A arca da aliança ainda habitava numa tenda.
Deus não havia pedido para Davi construir templo, nada disso, mas Davi se incomodou com aquilo, assim, puxa vida, eu aqui habitando num palácio e Deus, a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, Deus habitando numa tenda. E aí então ele chamou o profeta Natã e contou do seu propósito: eu quero construir um templo para o Senhor. E Natã falou: Davi, vá em frente, excelente, isso mesmo, né? Às vezes eu me sinto meio Natã. As pessoas vêm perguntar para mim: pastor, o que você acha? Eu devo fazer isso? Eu falo assim: irmão, irmã, você já perguntou para Deus? Às vezes as pessoas acham que tendo a chancela do pastor, você, beleza, vai dar certo. Aí se não dá certo, coitado de mim depois, né? Mas Davi fez isso, e Natã, naquela noite mesmo, Deus chega para Natã e disse: Natã, volta e diz para Davi que ele não vai fazer nada não. Eu não pedi nada para ele. Quem foi que disse que eu habito, que eu quero habitar em casas feitas por mãos humanas? Eu não preciso disso. O que Davi está achando? Ele está achando que ele vai me engrandecer? Eu não preciso disso. Se eu quisesse, eu teria pedido, mas eu não pedi. Mas vai e diz para Davi o seguinte: que não será ele que vai engrandecer o meu nome, serei eu que vou engrandecer, eu é que engrandecerei o nome dele. Ele não vai construir um templo, eu vou permitir que ele ajunte o material, mas o filho dele é quem vai construir. Mas diz para Davi que o mais importante é que o trono dele será eterno, eu perpetuarei o trono dele. Como? Na pessoa de Jesus Cristo. É uma lição tremenda para nós, para entendermos que Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E aí sabemos da história que Deus então permitiu a Salomão construir o templo. A gente sempre pensa que é porque Davi tinha as mãos cheias de sangue, né? E Deus não ia permitir isso. Não. Davi, quando guerreou, quando lutou, ele fez aquilo que deveria ser feito. Deus o mandou fazer aquilo, né? Mas a verdade é que Deus não havia pedido para Davi o templo. E assim nós devemos entender que quando estamos trabalhando para Deus, nós não estamos melhorando ou aumentando a glória de Deus. Estamos recebendo dele a oportunidade de sermos abençoados por ele. É ele quem nos abençoa, é ele quem nos faz, é ele quem nos engrandece, no sentido de honrar-nos. É ele quem nos dá a honra, não porque nós mereçamos. Nós não merecemos a honra dele. Ele dá por misericórdia, porque ele sabe que se ele não fizer isso, ai de nós. Mas voltando aqui para o texto, quero chamar a sua atenção para o fato de que lá em João 1, versículo 14, nós lemos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Novamente, Estevão está mostrando para eles o seguinte: o templo ao qual vocês me acusam, do qual vocês me acusam de blasfemar contra, eu estou dizendo justamente o contrário. Aquele templo do Senhor, construído por Salomão, ele tinha um propósito: mostrar para nós que assim como Deus, representado ali na Arca da Aliança, habitou no meio do seu povo, ali no tabernáculo, quando o povo estava no deserto, depois ali instalado na Terra Prometida, assim como Deus habitou no templo de Salomão, no templo que Salomão havia construído, e a Arca da Aliança estava ali dentro do templo, símbolo da presença de Deus, tudo aquilo era sombra do que viria. Ou seja, sombra do Senhor Jesus, apontando para o Senhor Jesus, para o dia em que o Deus dos céus haveria de tabernacular, montar a sua tenda no nosso meio. Esse texto de João 1,14, o verbo, aí diz assim: o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou. O verbo habitar, aí no texto, literalmente lá no grego, skenol, literalmente quer dizer armar a tenda, tabernacular.
Cristo, Ele veio habitar entre nós. E depois que Ele voltou para os céus, depois de glorificado, voltou para os céus, hoje, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Tudo isso é a concretização do que no Antigo Testamento era sombra. Tudo isso apontando para o fato de que um dia o Deus encarnado haveria de habitar não somente entre nós, como foi no Antigo Testamento, mas em nós. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Algumas versões trazem assim: nós somos o santuário do Espírito Santo. O templo de Deus hoje não é isso aqui, essa alvenaria. Não é isso aqui. Aqui hoje, né, nós nos reunimos aqui, temos respeito por esse lugar, não pelo lugar em si, mas pelo que é feito aqui dentro. Esse lugar não é sagrado sem o que é feito aqui dentro, ou seja, o culto a Deus. Esse lugar só é o que é por causa do culto, por causa do Senhor Deus. Por isso que a gente tem que ter respeito com o lugar. Que isso mostra o nosso respeito, nosso temor para com Deus. Mas nós não adoramos o templo. Tanto é que o dia que for preciso a gente derrubar isso aqui e construir maior, nós vamos fazer. É só Deus dar o recurso. Nós estamos precisando, as goteiras estão chegando aí. Nós estamos precisando arrumar. Nós estamos lutando aí para arrumar as coisas. Mas é assim que funciona. Aqui a gente não adora o lugar, nós adoramos no lugar, nesse lugar, adoramos a Deus. Mas o templo do Espírito Santo é o seu coração. Por isso que nas igrejas reformadas não existe esse negócio de altar. Eu dou risada quando alguém fala: pastor, ali no altar onde você fica? Não, no altar eu não fico no altar. Nós não temos altar. As igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas não têm altar. Nós temos o púlpito. Por quê? O altar lembra o sacrifício. Nós não temos sacrifício aqui, né? Mas nós temos um altar. Esse altar é o nosso coração. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É aqui que o sacrifício acontece. Mas é interessante que Paulo fala de sacrifício vivo, né? Você já viu sacrifício vivo? Todo sacrifício é morto, morre. Toda ovelhinha que foi sacrificada morreu. Então o que Paulo está dizendo não é de martírio, não é de mutilação, mas sim de consagração, não só da nossa alma, né, do nosso espírito, mas do nosso coração, do nosso ser, no nosso corpo. Santidade é coisa que se vive no corpo. É importante eu explanar sobre isso com os irmãos, porque a resposta de Estevão ela é muito significativa. Vocês estão me acusando de falar contra o culto a Deus, e eu estou mostrando justamente o contrário. Eu estou mostrando para vocês que agora a razão do culto a Deus se tornou evidente na pessoa de Jesus Cristo, a quem eu vos anuncio. Então você vê que a resposta de Estevão ela é riquíssima, né? Belíssima quando você vai pegando os detalhes, né? Aqui então Estevão chega ao ápice da sua resposta ao dizer-lhes no verso 51 a 53 que, agora preste atenção, até aqui Estevão estava numa, vamos dizer assim, num tom brando, num tom amoroso, não que deixou de ser amoroso aqui, mas agora ele bate firme. Diante daqueles que estavam ameaçando de morte, ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós que resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo com J maiúsculo, é o Senhor Jesus, né? João chama o Senhor Jesus Cristo de o justo, né? Na sua primeira carta.
do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. A gente só pensa em Judas como traidor, né? Estevão joga na cara deles, acusa-os de serem traidores e assassinos do Senhor Jesus. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Nada havia de diferente entre eles e seus antepassados. Todos eram de corações obstinados em sua rebeldia contra Deus, recusando-se a obedecê-lo. Assim como no passado os profetas foram rechaçados e exterminados, da mesma forma aquela geração fizera com Jesus Cristo e com todos os seus profetas. Tudo quanto Estevão falara tinha como objetivo mostrar-lhes que em Jesus todo o Antigo Testamento encontrava o seu cumprimento. Quero ainda só abrir um parênteses aqui no finalzinho, no versículo 53. Veja bem, eles receberam a lei de Deus por intermédio de anjos e não aguardaram. A conversão, ainda que Deus possa se valer de coisas sobrenaturais, de milagres, como eu tenho falado aqui para os irmãos, que os milagres, eles, aqueles momentos intensos, de intensos milagres na história do povo de Deus, sempre acompanharam um momento da revelação das Escrituras. É fácil de você guardar esses três momentos: Moisés e Josué, depois, e aí você tem o Pentateuco e os livros históricos. Depois você tem quase que uma extinção dos milagres. É raro acontecer um ou outro milagre. E aí vem o período de Elias e Eliseu, mais um período de intensos milagres que aconteceram, e você tem a era dos profetas. E aí você tem ali período intertestamentário, entre os dois testamentos, período em que não se vê falar de milagre algum, nem mesmo revelação das Escrituras. E aí você vai para o Novo Testamento, você tem o Senhor Jesus e os apóstolos, a última era dos milagres, E depois disso não aconteceu mais. E nos dias de Jesus e dos apóstolos você tem o Novo Testamento, a revelação do Novo Testamento. Então sempre que houve intensos milagres, foi para autenticar mais uma etapa da revelação de Deus nas Escrituras. Mas haverá um momento na história ainda de intensos milagres, que vai acontecer muitos sinais e prodígios no céu e na terra. Será a vinda do Anticristo. Então, quando a gente ouve falar de milagres, aquela coisa toda acontecendo hoje em dia, ou se é que são milagres mesmo, Se é que são mesmo. Mas devemos ficar atentos, que essa última era de milagres que vai acontecer será sinal da vinda do Anticristo. E muitos serão enganados. Deus não faz milagres hoje? Faz. Eu creio que Deus faz milagres. Mas eu não marco a agenda dele. Eu não vou dizer hoje, noite de curas e milagres, não. Noite de arrancar caroço, Tem um cara que é especialista em arrancar caroço do povo, Não vi nenhum desses milagreiros entrando no hospital e acabando com a Covid. Bando de charlatões mentirosos. Irmãos, lembremos-nos de que o crente é aquele que vive pela fé na palavra de Deus. Ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Por isso que quando elas ouvem a voz do salteador, do mercenário, elas não vão atrás. Quem disse isso foi o Senhor Jesus.
Profundo conhecimento da palavra de Deus. É isso que tem faltado a muitos crentes. Ocupe o seu tempo, gaste suas energias estudando este livro santo. Conheça ao Deus que se revelou nas páginas desse livro, para que você possa responder àqueles que se levantarem contra você. Você vai responder com serenidade, com a serenidade que nasce de uma intensa comunhão com Deus, mas também com a autoridade que advém do conhecimento profundo da palavra de Deus. Por fim, irmãos, a vida de Estevão valeu a pena, porque ele glorificou a Deus também com a sua morte. Capítulo 7, versículo 54 até o versículo 8, parte A. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. A pessoa que chega a esse ponto, mas está com um ódio, com uma raiva tão intensa, uma raiva homicida, e foi isso que eles fizeram. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, novamente a Bíblia dizendo que a característica de Estevão era ser cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Que cena, irmãos, que cena. Imitou ao Senhor Jesus no momento da sua morte. E apedrejamento, a gente pensa, que a gente lembra aquelas pedras que a gente jogava nos outros quando era criança, Um moleque jogando pedrada na mangueira para derrubar manga, pedrinhas, Não, ali, meus irmãos, eram pedras enormes. Tanto que após o apedrejamento, eles nem se davam ao trabalho de sepultar o corpo. Dependendo do apedrejamento, a pessoa ficava debaixo daquele montão de pedras. E todo mundo que passasse ali, por isso que eles faziam fora da cidade, porque todo mundo que passasse por aquele montão de pedras sabia: ali tem um assassino, ali tem um criminoso, o corpo de um criminoso. Não era só uma morte brutal, era uma morte humilhante, era uma morte que manchava a memória da pessoa, o resto da vida da sua família. A sua família convivia com essa vergonha. Triste, Sim, irmão. O Saulo, ele consentiu com isso? Vou chegar lá. Entre os apologetas aí, você acha que chegou a participar dessa pergunta? Vamos chegar lá. Estes, quando ouviram a verdade dos lábios de Estevão, confirmaram aquilo do que eles foram acusados. Estevão chamou-os de incircuncisos de coração e de ouvidos. Estevão disse que eles eram iguais, os pais deles, os antepassados, que mataram seus profetas, eles estavam acabando de fazer isso agora. Os profetas que no passado anunciaram o caminho da salvação foram perseguidos. Isaías, reza a tradição que Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi lançado numa cisterna para morrer à míngua, uma cisterna seca, para morrer à míngua, seca não, sem água, mas ela lamacenta. Ele foi lançado na cisterna. E quantos outros profetas do Senhor foram perseguidos pelo povo, o próprio Elias mesmo, E assim então
Estevão os acusou e eles agora, mesmo não concordando com a acusação, estavam fazendo exatamente aquilo de que eles foram acusados. De certa forma, a acusação de Estevão foi um tanto quanto profética, né? Porque ele acusou de algo que eles iriam fazer e eles fizeram. E nem atinaram para isso, né? Em seus semblantes eles mostravam ódio, e os seus dentes, rilhando, emitiam o som da fúria de seus corações. Você já viu uma pessoa rilhar o dente, né? Cerrar o dente, você escuta até o dente estralando, né? De tanta raiva, né? É o ódio, a expressão do ódio, da fúria. Diante de tão fraudulenta acusação, Estevão tinha no seu rosto a serenidade e a autoridade de alguém que vivia na presença de Deus, algo bem diferente dos seus opositores. No começo do julgamento, Estevão tinha o seu rosto como de um anjo. Agora, no fim do seu julgamento, ele, como os santos anjos de Deus, contemplava nos céus abertos, a glória de Deus. Além disso, ele viu Jesus, Cristo, em pé à destra de Deus. Nos exegetas, eles estão de comum acordo, pelo menos os mais renomados, eles estão de comum acordo, que aqui a Bíblia descreve que o Senhor Jesus, em pé, dando as boas-vindas ao seu amado servo. Que honra, né? Já imaginou? Se é terrível imaginar a morte de Estevão, a forma como ele foi apedrejado, né? A forma como ele foi morto. Se é terrível a gente imaginar essa cena, em contrapartida eu não consigo nem imaginar a glória, a beleza dessa visão que ele teve. E ele sabia que ele estava indo para lá. Ele sabia que o seu Senhor estava esperando ele, esperando por ele. Valeu a pena, não valeu? Vale a pena. Ao ouvirem tão sublime declaração de Estevão, enfureceram-se ainda mais e o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. Seus algozes deixaram as suas próprias roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. O jeito que está aí no texto dá a impressão que foram as roupas de Estevão, né? Mas se você for comigo lá em Atos 20, eu li hoje de manhã, Atos 20, versículo 14, deixa eu ver se é isso mesmo. Quando Paulo está fazendo a sua defesa, ele fala que foi ele deixou as vestes de eles, né, deixaram as vestes deles, não foi a veste de Estevão, foram as vestes deles que eles deixaram aos pés de Paulo. Deixa eu ver aqui. Onde que está? Discurso de Paulo em Atenas 22, 20, né? Isso mesmo. Eu li hoje de manhã, deixa eu marcar esse texto aqui, porque eu quero depois compartilhar com os irmãos, e não marquei. Isso mesmo, 22, 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então foram as vestes deles, né? Eles tiraram ali a capa, né? Obviamente não ficaram nus, não é isso, mas aqueles tinham aquelas roupas todas, e para ter mais facilidade nos movimentos, eles tiravam aquelas capas e colocaram aos pés de Paulo. E interessante que este jovem, né, que viria a ser o grande perseguidor da igreja de Cristo naqueles dias, antes de ser transformado num dos maiores perseguidos por causa do Evangelho. Então Paulo, nesse momento, ele já estava inflamando o seu coração de ódio pela igreja, como depois nós vamos ver mais à frente aqui.
E ele, inflamando-se de ódio, ele consentia em tudo aquilo, ele concordou com tudo aquilo. Depois de sua conversão, é claro, seu coração passou a vir bem diferente, essa ação dele. Enquanto Estevão sofria o apedrejamento, entregava ao Senhor Jesus o seu espírito. Ele sabia em quem ele cria e a quem ele servia. Sabia que não seria desamparado. Como alguém que era um adorador de Jesus e se tornara tão parecido com Cristo, afinal de contas isso é ser discípulo de Cristo, né? Sermos parecidos com o Senhor Jesus. Lá em Romanos 8, 28 a gente sabe de cor, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí a gente para aí, mas o versículo continua. É no versículo 29 que a gente sabe qual que é esse propósito, qual é esse bem para o qual todas as coisas cooperam na nossa vida, para o qual todas as coisas concorrem. Tudo que acontece na nossa vida acaba contribuindo para esse bem. E que bem é esse? É o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Para que sejamos conformados, para que sejamos conformes à imagem de Cristo. Ou seja, o caráter de Cristo seja formado em nós. O pecado, quando Deus criou o homem era a imagem e semelhança de Deus. O pecado destruiu isso, né? O pecado maculou essa imagem de Deus em nós, né? A imago Dei foi totalmente perdida em nós. Nos tornamos totalmente depravados. A conversão a Cristo Jesus, a conversão, a obra do Espírito Santo em nossa vida, resgata em nós a imagem e semelhança, o caráter de Deus, resgata isso em nós e forma isso em nós, né? Então Estevão, como discípulo de Cristo, ele agiu como Cristo na hora da sua morte, né? Você vê a forma como ele fala, né? Ele ora pelos seus algozes, pedindo: Senhor, não lhes imputes esse pecado, ou seja, não ponha na conta deles esse pecado, né? Que exemplo! Fez exatamente como Cristo fez. Sim, irmão. Que como Saulo consentia a morte de Estevão, com certeza ele ouviu a defesa de Estevão. Sim, ele ouviu. Estevão estando cheio do Espírito Santo, fazendo essa defesa que a gente até se emociona assim, de ver como que ele se expôs, não foi suficiente para tocar o coração de Saulo naquele momento. Por quê? Por quê? Por quê? Deus tem a sua hora certa de converter, Deus tem um tempo certo determinado por Ele de converter um coração, e quem faz isso é o Espírito Santo. Tudo que Estevão estava falando aqui, Saulo estava ouvindo. Bem, pelo menos presume-se, eu acho que ele não chegou só para o finalzinho ali da sentença. Eu tenho a impressão que ele estava ali o tempo todo. E Saulo, ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, ele era um fariseu. Era um jovem, né? Aqui nesse momento ele era um jovem, né? E esse jovem, né, o Saulo, ele posteriormente, né, veio a ser o grande apóstolo Paulo. Até um trocadilho, né? Porque Paulo significa pequeno, né? O grande pequeno, o grande pequeno apóstolo. Mas Paulo, ele era um profundo conhecedor, e como jovem ele se avantajava dos da sua idade. Ele no meio dos outros jovens judeus ali, ele estava muito à frente no conhecimento das Escrituras. E mesmo assim, como o irmão observou, ele não impediu, né, aquele martírio. Mesmo tudo que ele ouviu, ele sabia, é isso mesmo, né? Mas é aquela história. Nós vamos ver mais à frente aqui a conversão de Paulo, né, a conversão de Saulo. É o tempo de Deus, e já estava sendo preparado o coração dele, né? Deus já havia separado Saulo para isso, mas tinha um momento certo. E aí, Rogério, é aquilo que você estava falando agora há pouco sobre aquele casal, né? Que você pediu oração por ele, por esse casal, é a mesma coisa. Não é o nosso muito falar, não somos nós que convertemos. Em momento algum na Bíblia nós vemos Deus nos chamando para converter pecadores. Até o fazer discípulos não significa que somos nós que fazemos as pessoas discípulos de Cristo. Não. Fazer discípulos significa pregar o Evangelho.
A conversão quem vai fazer é o Espírito Santo, se ele quiser fazer. É obra dele, né? E o amor de Estevão também por Saulo, por tudo aquilo ali. Sim. Isso aí também deve ter, porque imagina se o governo que amado ele tivesse amaldiçoado a história da planejamento, será que teria Paulo? Aí você vê, mas olha o que é uma vida vivida para a glória de Deus, né? Ele estava vendo a glória de Deus, precisava de algo mais, mas mesmo assim, no meio daquele sofrimento todo, ele não amaldiçoou, pelo contrário, ele intercedeu pelos seus algozes, idêntico ao Senhor Jesus. Até quando ele diz, Senhor, receba o meu espírito, até nisso ele foi parecido com o Senhor Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? O discípulo de Cristo não é aquele que não é aquele que somente vive parecido com Cristo. Ele até morrer por Cristo, ele quer morrer parecido com Cristo, né? É lindo demais esse relato, né? Irmão, voltando à sua pergunta, foi respondido? Ou era essa a sua pergunta? Você participou ativamente no apedrejamento? Eu creio que não, porque o apedrejamento era feito pelos os de maior idade, né? E é interessante que o texto aqui ressalta que Paulo era jovem, né? Olha lá o texto. E deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, né? O fato de indicar que ele era jovem nos mostra que Paulo ele consentia, ou seja, ele estava ali assistindo, embora ele não participativamente jogando pedras, né? Mas porque isso somente os homens acima de 30 anos, lembrando que jovem na cultura hebraica até os 30 anos, né? Aliás, até os 20 e poucos anos é criança. Você não vê na Bíblia adolescência. Adolescência é uma invenção bem mais recente na história, né? É uma classificação aí bem mais recente aí. Mas na Bíblia você vê criança, e criança você vê até um homem de 22 anos como Jeremias, né? Deus chamando ele para o ministério profético, ele fala, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele tinha 22 anos. Não é porque ele estava fazendo coitadinho, não, é porque é assim que eles eram vistos mesmo, né? Mas acima dos 30 anos é que ele poderia falar em público ou poderia tomar parte numa sentença como essa aqui. Por isso que Saulo estava ali cuidando das vestes deles, embora ele não tenha jogado nenhuma pedra, mas ele contribuiu para que eles jogassem, né? Então ele participou, né? Quando tem essa expressão de ele consentiu, nesse tempo que a gente vive tanta só vomitando sua filosofia, ideais de esquerda e tudo mais, quando a gente vê essas mensagens que confrontam o Evangelho e a gente não se opõe contra, ou a gente não manifesta o conteúdo teológico correto, a expressão certa, o que se deve ser feito, nós estamos igual Paulo consentindo também. Tem um ditado que diz aí que quem cala consente, né? A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa escolher melhor as nossas brigas. Às vezes a gente quer brigar com tudo. E especialmente nessa época de redes sociais, a gente quer brigar com todo mundo. Cada besteira que a gente ouve, a gente quer atacar. Resultado, a gente acaba lançando pérolas aos porcos, a gente acaba trazendo mais desonra para o Evangelho do que honra, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas se você vai se manifestar publicamente, é bom você seguir o exemplo de Estevão. Tenha uma boa argumentação dentro das Escrituras. Mas se eu for rebater, por exemplo, argumentos dos ateístas, né, que se dizem cientistas, se eu for usar o texto bíblico, eles não vão acreditar, meu irmão. Aí volta aquele que o Celso levantou agora há pouco. Nosso papel não é fazer as pessoas crerem nas Escrituras. Nosso papel é pregar as Escrituras, né? Eu fico
com o pé atrás, e eu não gosto dessa postura que eu vejo muitas vezes, muitos pastores adotando de, não, nós temos que dialogar com o nosso tempo. Irmãos, na Bíblia nós não vemos a igreja sendo chamada para dialogar. Pregação é monólogo. Isso é consentido. Pregação é monólogo. Eu não vejo nenhum profeta de Deus dialogando com a sua cultura, dialogando com a sua sociedade. Eu não vejo nem o Senhor Jesus fazendo isso. Eu vejo eles pregando. E pregação quase sempre é monólogo. Quase sempre é monólogo. Eu não estou dizendo que você deve monopolizar o discurso e não deixar ninguém falar. Não é isso. Mas nós somos chamados para serem pregadores. E não para sermos moderadores de uma discussão. Se vão crer no que estamos dizendo ou não, isso aí não é papel nosso. A gente deve orar por eles, a gente deve clamar por eles, pedir a Deus misericórdia sobre eles, porque se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, estaríamos na mesma situação deles. Então, quem recebeu misericórdia deve ser misericordioso também, ou deve desejar misericórdia aos outros. Mas nós fomos chamados para pregar. Pregação é monólogo. Pregação é monólogo. Assim diz o Senhor. Tem faltado isso nas pregações hoje em dia, né? Você não vê mais o povo, você não vê mais os pastores, os pregadores falando, assim diz o Senhor. Não. As pessoas vêm para a igreja ou vão ouvir uma pregação, eles já vão com a ideia de ouvirem uma palestra. E não uma pregação. E tem muita diferença de uma palestra para uma pregação. Tem muita diferença. Mas escolha melhor as brigas, né? Vamos escolher melhor as nossas brigas e vamos defender sim a fé, né? E se perguntarem para nós a razão da nossa fé, vamos dizer para eles qual é a razão da nossa fé, mas façamos como Estevão fez, um argumento bem estruturado, né? Então, bem estruturado nas escrituras, né? Eu não queria entrar em nenhuma briga nem nada, mas eu questionei isso porque entre uma conversa com um colega pentecostal, ele mostrou o evangelismo dele, e aquele evangelismo tem uma pessoa simbolizando por isso, carregando uma cruz, e aquelas plaquinhas, Jesus te ama, aí vira, foi por você, em semáforo. Aí eu falei que eu não concordava, por causa disso assim assado. Daí ele falou, não, mas tem convertido muitas almas. Aí eu entendi desse ponto mesmo. É o evangelismo, não é eles que convertem almas, tal. Porque se fosse no caso de Noé, por exemplo, então eu não posso fracassado, né? Se eu falar para você que eu já fiz esse tipo de evangelismo, né, hoje eu sou totalmente contra, pelo seguinte, já começa que é uma quebra do segundo mandamento, né? Você fazer a imagem ali de Cristo, de uma das pessoas da Trindade, né? Você pega lá o nosso catecismo, vai dizer justamente isso, né? Que o fazer a imagem ou a representação de qualquer uma das três pessoas da Trindade é quebra do segundo mandamento, né? Por isso que nós tiramos a pomba da nossa sarça. Infelizmente o cidadão que me fez essa placa aí, ele me pega a imagem errada e me põe a pomba lá, mas logo nós vamos trocar essa placa também de novo. Vamos lá, encerrando aqui, irmãos. Se você é crente em Cristo Jesus, você não deve temer a morte. Antes, clame a Deus para que Ele lhe conceda uma morte em que Ele seja glorificado diante das pessoas ao verem a sua fé em Cristo. Ao verem que toda a sua vida foi pautada na certeza de ter sido vivida para Jesus. Que em seu coração haja espaço somente para o amor e o perdão, a fim de que mesmo em face da morte, você seja capaz de interceder pelos seus inimigos. Pastor, você não tem medo da morte? Irmãos, eu quero viver. Eu quero viver. Isso eu tenho certeza. Medo da morte? Não. Eu tenho começado a olhar para a morte de outra forma. Sabendo que me espera do outro lado é a glória eterna, é estar com Cristo. Como disse Paulo, para mim morrer é muito melhor. Mas se Deus quer que eu continue aqui,
Então eu não vou viver desejando a morte, eu vou viver desejando cada dia da minha vida ser vivido para a glória de Deus. Estevão não teve essa experiência na sua morte ali, naquele momento, nasceu naquele momento. Não, essa alegria que ele teve em seu coração e a honra que ele recebe aqui de Deus, ainda estando nesse mundo, ver Cristo na sua glória, isso é resultado de uma vida vivida aos pés de Cristo, vivida para a glória de Deus. O que Deus quer que façamos? Tinha muito mais coisas para a gente destacar, mas eu quero destacar só essas duas aqui. Que com a nossa postura firme diante das ameaças, reflitamos a glória de Deus em nós e que Cristo seja visto em nós, tal como foi visto em Estevão. 2. Que a visão da glória de Deus encha tanto o nosso coração, a ponto de que as nossas palavras e ações apresentem o Cristo glorioso e ressurreto ao mundo, tal como Estevão em sua vida e morte. Concluindo, uma vida que vale a pena é aquela que Jesus lhe deu por meio do seu sacrifício, a fim de que com a sua postura dia a dia e com o seu conhecimento da palavra de Deus e até mesmo com a sua morte, você glorifique e exalte a Ele. Qualquer outro tipo de vida não vale a pena nem ser desejada. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos guie e faça de nós o que Ele fez com Estevão, para a glória dEle. E se for servido ao Senhor, permitir que passemos por uma situação tão difícil como a de Estevão, que o consolo da vida eterna, que o consolo da esperança da vida eterna seja maior em nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Amém.